Brasil no Oscar, e Brasil no Oscar com chances reais de vitória. Pela primeira vez na história a gente tem chances concretas de levar um Oscar, pelo menos em uma das 3 categorias. O vídeo de hoje é uma homenagem ao cinema brasileiro, um momento dos mais felizes que eu já tive na cobertura do Oscar. E antes disso, por favor, dá um joinha, se inscreve no canal. A existência desse canal tem a ver com a cobertura óbvia da temporada de prêmios, com o meu amor pelo cinema, mas também com a minha expectativa por algum dia poder falar as palavras que eu vou falar hoje e que eu falei na live que eu fiz logo após os indicados, tá certo, pessoal? Se puder também, se torne um membro exclusivo do canal, porque é muito importante pra gente. Sem mais delongas, pessoal. O dia de ontem, dia 23 de janeiro de 2025, foi um dia histórico para o cinema brasileiro. E eu quero até desfazer algumas falácias que foram publicadas em vários perfis e até em veículos de imprensa já tradicionais do Brasil, porque é muito importante a gente passar a informação correta para vocês. Então, aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, eu sempre tive muito cuidado antes de falar alguma coisa. Eu sempre checo muito as informações para poder passar para vocês. E especificamente quando o assunto é o Brasil e o Oscar, eu tenho um estudo feito sobre isso desde o início dos anos 2000. O meu TCC da faculdade foi sobre isso. Então, eu vou passar aqui algumas informações para vocês não reproduzirem notícias falsas aí pela internet. Primeira coisa, gente, o nosso filme Ainda Estou Aqui foi indicado em 3 categorias, portanto ele não é o filme mais indicado da história do cinema brasileiro. Cidade de Deus, em 2003, foi indicado para 4 categorias. O Beijo da Mulher-Aranha, em 1985, foi indicado a 4 categorias, portanto Ainda Estou Aqui não é o filme mais indicado da história do cinema brasileiro. Segunda falácia, segunda fake news que está circulando por aí. Ainda Estou Aqui é o primeiro filme brasileiro indicado na categoria de melhor filme. Falso, falso. Esse posto vai para O Beijo da Mulher-Aranha, que em 1985 foi indicado a melhor filme. E além de melhor filme, também melhor direção por Hector Babenco, melhor ator por William Hurt, que inclusive ganhou o Oscar e fez um discurso lá agradecendo ao Brasil, e também melhor roteiro adaptado. Além, obviamente, de melhor filme. E se a gente for olhar em retrospecto, é até uma performance melhor do que Ainda Estou Aqui, porque além de pegar 4 indicações, ainda pegou em categorias consideradas nobres. Do Top 5, do Big 5, faltou só melhor atriz, né? Só que por que essa conquista de ontem deixou os nossos corações mais aquecidos do que todas essas outras situações da história da relação do Brasil com o Oscar? E aqui eu não estou nem citando outras categorias, né? A gente teve aí outras indicações ao longo dos anos: Democracia em Vertigem, Lixo Extraordinário, O Menino e o Mundo, O Quatrilho, Que É Isso, Companheiro? Por que a gente, deixando esses exemplos de lado, que eram indicações muito pontuais, uma história de futebol, Raoni, enfim, por que essa conquista de ontem foi tão importante e deu um gás tão grande para nós como brasileiros para acreditar que dessa vez é possível? Bom, primeiro, em 1985, poucas pessoas vão lembrar daquele contexto histórico. O filme O Beijo da Mulher-Aranha é de 85, a cerimônia foi no início de 1986, a gente estava ali nas vésperas da Copa do Mundo, o Brasil estava num período bom aí de acontecimentos, o automobilismo brasileiro também bombando, e o Oscar não tinha nem de longe a cobertura que tem hoje, nem de longe a gente fazia a repercussão desse evento como a gente faz hoje. Era um período analógico, era um período da TV aberta. A Rede Globo de televisão fez a transmissão daquela cerimônia naquela época, 1985/1986, e é claro que houve uma cobertura gigantesca de mídia. Inclusive, muitas marcas se aliaram, né, ao filme e fizeram até algumas campanhas bem bacanas nesse sentido. Naquele período eram só 5 indicados ao Oscar de melhor filme, mas a gente sabia que o desafio de O Beijo da Mulher-Aranha era praticamente impossível na categoria principal. E o filme não foi indicado a melhor filme em língua estrangeira, que era o nome da categoria na época, simplesmente porque ele não é falado em língua não inglesa. Ele é falado praticamente todo ele em inglês.
Claro, o diretor é brasileiro, a produção ela é parcialmente brasileira, as filmagens foram feitas em São Paulo. No entanto, é um filme falado em língua inglesa majoritariamente, então ele era inelegível para essa categoria. Inclusive o comitê brasileiro escolheu errado, acabou mandando, inscrevendo, mesmo sabendo disso, ou porque não prestou atenção ali na hora de ler. De qualquer forma, ele não poderia concorrer na categoria de filme em língua estrangeira. E a gente sabia na época que era muito difícil. Quem ganhou o Oscar de melhor filme naquele ano foi Entre Dois Amores. E inclusive tem um debate já aqui no canal que faz a cobertura completa dessa temporada. Eu recomendo que você assista para ter acesso aos meandros, aos detalhes daquela temporada de prêmios. Depois a gente dá um salto a 2003. Cidade de Deus foi indicado a 4 categorias, mais do que Ainda Estou Aqui. Inclusive melhor direção para o Fernando Meirelles. Mas por que o gosto foi amargo naquela época? Por 2 razões. Primeiro, porque Cidade de Deus não tinha sido um dos concorrentes a melhor filme em língua estrangeira no ano anterior. O Brasil enviou ele corretamente, era o nosso filme mais forte, é aquele que tinha que ter concorrido mesmo, mas as comissões da própria academia acabaram não passando ele de fase, não indicando ele nessa categoria que seria fortíssima e muito provavelmente a gente poderia ter vencido naquela oportunidade. Então, as 4 indicações que o filme conseguiu no ano seguinte, além de melhor direção também, melhor montagem, melhor roteiro e melhor fotografia, categorias importantíssimas, ficaram parecendo um prêmio de consolação. Ficaram parecendo, foi o que deu. Na época, a Miramax, fez um trabalho muito forte por ver as potencialidades do filme e teve um pouco de azar também do fato daquela temporada contar com a última parte da trilogia O Senhor dos Anéis, que acabou saindo daquela cerimônia como um dos maiores recordistas de todos os tempos do Oscar, com 11 prêmios ao lado de Titanic e Ben-Hur. Então a gente sabia que não era possível ganhar nada naquele momento. Dessa vez é possível. E até se você quiser me provocar e falar assim, Felipe, mas Central do Brasil não tinha chance? Se a gente olhar de verdade, não. Porque o nosso principal concorrente, A Vida é Bela, ele estava indicado a 7 categorias, incluindo o melhor filme daquele ano. Era muito sensato a gente supor que as chances de Central do Brasil eram muito pequenas. Além disso, Fernanda Montenegro estava indicada e é uma das maiores atrizes da nossa história e da história do cinema. No entanto, a gente sabia que era muito difícil ganhar de Cate Blanchett, ganhar eventualmente de Meryl Streep, ou como acabou acontecendo de Gwyneth Paltrow, que a Miramax também promoveu e acabou conseguindo os seus prêmios. Olha que irônico, né? Miramax promoveu A Vida é Bela e depois acabou promovendo Cidade de Deus. Ficou um gosto amargo? Ficou, mas era muito difícil mesmo. Já era muito interessante, muito importante a gente já estar lá. Por que nesse caso tudo é diferente? Por que nesse caso a gente tem reais chances de realmente ganhar um Oscar pela primeira vez na história? Vamos pegar as 3 categorias onde o Brasil está indicado esse ano. E eu falei no início da semana, no meu vídeo, que melhor filme internacional era praticamente certo. Se concretizou. Fernanda Torres era uma chance razoável, mas não era certeza. Acabou se concretizando. Aonde foi que eu errei? Na categoria de melhor filme. Por quê? Porque eu não soube mensurar o tamanho que esse filme já tomou, qual foi a proporção dele entre os membros da academia. E aí, por que eu falo isso? E eu falo isso com muita humildade. Gente, para você conseguir ser indicado ao Oscar de melhor filme, você tem que ter um número razoável de votos em primeiro lugar na cédula de um determinado filme, no meio de 9.905 membros votantes. Então não são os 50, 60 brasileiros ali que vão fazer diferença. Mesmo que todos os brasileiros tenham votado em Ainda Estou Aqui para melhor filme, isso não teria assegurado a nossa posição ali. A gente ter entrado para melhor filme do ano só revela que o filme está crescendo, está sendo visto. E muito disso vem em função do prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro, vencido pela Fernanda Torres. Todo mundo parou para... Opa, que filme é esse? Quem é Fernanda Torres? Deixa eu assistir esse filme. Os dias a mais que acabaram fazendo com que as indicações fossem atrasadas em função dos trágicos incêndios lá de Los Angeles fizeram com que mais pessoas conhecessem o filme e acabassem votando nele. Por mais bizarro que isso possa parecer, por mais triste que sejam os incêndios, isso acabou ajudando no caso do filme brasileiro.
E parabéns para a Sony Pictures Classics por ter entendido que o filme dela esse ano é Ainda Estou Aqui. Ela começou muito mais entusiasmada com O Quarto ao Lado, o filme do Pedro Almodóvar, e a gente entende. Quem trabalha, quem circula no meio, entende isso. É um filme de Pedro Almodóvar que ganhou o Leão de Ouro e que tem 2 atrizes já vencedoras do Oscar. Claro que é um filme mais forte se você pensar do ponto de vista estritamente das estatísticas e dos números e do que esses profissionais já entregaram para a história do cinema. Só que a Sony percebeu que não ia rolar e começou a apostar em Ainda Estou Aqui. Paralelo a isso, Walter Salles e a equipe do filme começou a fazer a lição de casa direitinho. E o filme está crescendo no momento certo. O filme está crescendo no momento certo. E a indicação a melhor filme do ano demonstra isso. Felipe, dá pra ganhar? Provavelmente não. Eu falei que não dava pra ser indicado? Errei nesse cálculo. Mas pra ganhar o Oscar de melhor filme, continuo achando quase impossível. Por quê? Porque o maior indicado, que é a Emília Pérez, pode até não levar. Mas a gente tem outros concorrentes muito poderosos ali. Inclusive o Brutalista, por exemplo, que é da A24, que ganhou vários Oscars aí nos anos recentes e sabe muito bem como jogar esse jogo. Inclusive Conclave, inclusive Anor, que já ganhou a Palma de Ouro. Enfim, tem muitos e muitos filmes ali muito fortes e que também vão colocar um caminhão de dinheiro porque essa corrida está muito aberta. Então pro Oscar de melhor filme, dá pra gente cravar que vai ser Emília Pérez? Não dá. Dá pra gente cravar que vai ser o Brutalista? Não dá. Dá pra gente cravar que vai ser qualquer coisa? Ainda não dá. Tá muito cedo. Mas eu ainda acho que as nossas atenções têm que se voltar a partir desse momento, e a distribuidora tem que entender isso, para a categoria de melhor filme internacional. Por quê? Tanto Ainda Estou Aqui quanto Emília Pérez estão indicados nas 2 categorias. Não existe mais esse desbalanceamento. Jamais um filme que esteve indicado em uma categoria e na outra no mesmo ano perdeu a categoria de melhor filme internacional. Pois é, meu amigo, só que dessa vez são 2 filmes que estão nessa situação. Então agora a brincadeira é séria. Agora, essa categoria de melhor filme internacional está 100% polarizada entre Emília Pérez, que se fosse hoje seria o favorito, e Ainda Estou Aqui. Cabe à Sony Pictures Classics fazer o trabalho certo, a equipe do filme continuar fazendo o trabalho correto para que a gente chegue no final do ciclo como favorito. E o tipo de campanha que tem que sair da Sony é mais ou menos esse. Gente, descubram esse filme. Emília Pérez vocês já conhecem lá de Cannes. Todos os outros filmes vocês já conhecem de Cannes, de Veneza. Ainda Estou Aqui, vocês estão começando a conhecer agora. Assistam ele e votem nele. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a melhor atriz. Foi uma loucura, uma coisa muito gostosa a gente ter Fernanda Torres lá. Eu tinha apostado nisso e, na verdade, as minhas apostas acabaram se concretizando 100% nessa categoria de melhor atriz, que é uma das mais difíceis do ano. Não era impossível, ela entrou. Felipe, dá para ganhar? Não vou dizer que não, porque me parece que as 2 grandes atuações do ano são Demi Moore e Fernanda Torres. Cynthia Erivo não está no timing correto, não vejo ela como uma força determinante. Carla Sofia Gascon, sinceramente, para mim é muito frágil, não deveria nem estar sendo indicada. Ela ganhou, entre aspas, melhor atriz em Cannes, mas dividindo o prêmio com outras 3 atrizes. E Mickey Madison muito jovem, né? Historicamente a academia ela espera um pouco mais para premiar os seus atores ou atrizes. Mais os atores do que as atrizes, é verdade, mas também não é o momento. Ela, talvez se existisse um prêmio de revelação seria dela. Então me parece que é Demi Moore e Fernanda Torres. E aí nesse sentido, gente, vamos ser muito franco, eu preciso ser muito franco com vocês. Demi Moore possivelmente vai ganhar vários prêmios até o Oscar. Fernanda Torres não vai aparecer sequer nas cerimônias. Não vai aparecer no SEG, não vai aparecer no Critics' Choice, não vai aparecer em várias cerimônias televisionadas até lá. É lamentável isso, é triste, BAFTA ela também ficou de fora, mas é a realidade. Então os membros votantes da academia possivelmente vão ter muito mais na cabeça o trabalho de Demi Moore, ainda que seja num filme de horror e muita gente não gosta, né? Tem uma certa rejeição, mas vai ter isso muito mais na cabeça do que Fernanda Torres. E eu acho que para a gente focar e ter mais chances, tem que ser feito o trabalho direitinho
na categoria de melhor filme internacional. É a nossa melhor chance da história. Escutem o que eu estou dizendo. É a nossa melhor chance da história. Por quê? Porque a gente está fazendo a lição de casa, a gente tem um distribuidor internacional forte e principalmente porque a gente está crescendo no momento certo. Enquanto Ainda Estou Aqui está sendo descoberto e sendo adorado por milhares de membros da academia, os outros filmes e principalmente Emília Pérez, que é o favorito, está caindo. Ele vai começar a ser cada vez mais questionado pelas polêmicas todas dele. Então, o foco precisa ser essa categoria de melhor filme internacional para que a gente finalmente conquiste um Oscar para o Brasil pela primeira vez na história. E sabe o que vai ser mais gostoso? Que um Oscar na categoria de melhor filme internacional significa que o Oscar, sabe de quem vai ser? Do Brasil. Se você lê a lista de indicados nessa categoria, você vai ver o nome do filme e o nome do país. É a única categoria de prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que não vai para o produtor, não vai para o diretor, não vai para o elenco, não vai para o roteirista, ele vai para o país. E aí cada país decide o que faz com as suas estatuetas. Tem coisa mais simbólica e mais incrível para a história cinematográfica do Brasil do que a gente ser coroado com o maior prêmio do cinema mundial, num domingo de carnaval, em uma estatueta que não é de uma pessoa, e sim de uma nação? Tem coisa mais forte do que isso, gente? Eu não consigo ver. Por isso que eu acho que chegou o momento, é o momento do Brasil. Esse é o momento histórico perfeito para a gente finalmente conquistar a estatueta do Oscar. E vai ser, na minha opinião, muito provavelmente com Ainda Estou Aqui no próximo dia 2 de março. Vou torcer muito para isso e tomara que o distribuidor tenha essa clareza de fazer essa campanha voltada para essa categoria, mostrando para os membros da academia, olha que filme poderoso que veio do Brasil, que está indicado para melhor filme e que merece o seu voto, pelo menos na categoria de melhor filme internacional. Que de repente os membros pensam assim, bom, Emília Pérez está indicado em um monte de coisa, vai ganhar um outro prêmio, deixa eu votar nele aqui para essa categoria específica. Vai ser lindo, vai ser mágico e eu estou muito contente, muito emocionado de poder ser uma testemunha viva desse momento histórico. Eu particularmente trabalho a vida inteira para ter momentos como esse. E é isso, gente. Deixem aqui embaixo os comentários de vocês sobre ontem, sobre como vocês receberam a notícia. Também não deixe de dar joinha, de se inscrever no canal e vai ser muito bacana se você também puder se tornar um membro desse espaço. Um muito obrigado vai também para nossa patrocinadora, a Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. Gente, continuem comigo para a melhor cobertura dessa temporada do Oscar, agora com um filme brasileiro indicado em 3 categorias, incluindo o melhor filme. Eu volto amanhã. Um abraço.